e elevar o nosso pensamento a Jesus. Agradecemos ao Pai Maior por mais um dia de saúde, perfeição, por poder ouvir o cantar dos pássaros, enxergar a natureza linda, enxergar cada membro da nossa família, nossos amigos. Pedimos as bênçãos sobre nosso lar, sobre nossos familiares, amigos, vizinhos. Porque é na família que enxugamos as lágrimas, é na família que dividimos o pão, que perdoamos, que compreendemos, que praticamos a paciência, que colocamos em prática tudo o que buscamos aqui, a nossa reforma, o nosso amor. É nesse colégio familiar que evoluímos espiritualmente, que damos o melhor que podemos, o melhor que temos, o melhor que nos esforçamos para cada dia fazer o melhor, praticá-lo. Que esta energia chega nos asilos, confortando aqueles que ainda se encontram revoltados, que possam perdoar, que possam ter uma visão melhor do seu estado, nos orfanatos, nas ruas, nos hospitais, energizando cada doente e os familiares que lá se encontram, que sejam amparados todos espiritualmente. Graças a Deus, a Jesus, e pedimos à espiritualidade aqui presente que o Júnior faça uma boa palestra, a Loiva uma boa leitura e que todos nós possamos estar abertos para o espiritual. Que assim seja. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos nos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois vós obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrariereis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio. Se rejeitar os prazeres que vossa condição humana permite, basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, num pulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada
Que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Obrigado. Boa noite a todos. Por que nos influenciamos tanto? Esse é o tema de hoje. Quando eu recebi esse tema, até foi a Eunice, dirigente lá da CEU, que passa sempre o tema para os palestrantes, e aí até brinquei com ela, disse, podia ter aliviado um pouco, né, Eunice? Podia perguntar assim, por que Deus existe? Como é que surgiu o universo? Né, brincando, mas por quê? Porque é uma pergunta muito aberta, né? Como e por que nós nos influenciamos tanto? Né? Tem diversas maneiras. Então, vamos focar aqui basicamente em dois aspectos, né, para não deixar tão aberto assim. O primeiro deles, a primeira maneira que a gente tem de influenciarmos aqui uns aos outros é o convívio. O nosso convívio é uma troca constante de experiências, seja pelas palavras, seja no trabalho, através dos exemplos, através dos atritos que a gente tem, através das relações amorosas, das boas relações que se tem com as pessoas, ou mesmo das diferenças que se cria. Isso é parte da nossa construção. E diga-se de passagem, a gente não para de se construir nunca, né? A gente está sempre em constante construção. A física nos diz que dois corpos, quando se aproximam, duas matérias, quando se aproximam, ao se separar, nunca mais serão as mesmas. Por quê? Porque todo corpo, mesmo que não seja vivo, ele produz algum tipo de energia. E nós, claro, muito mais do que isso, né? Todos nós somos emanadores de energia e também receptores. Nós somos como se fossem pequenas usinas de energia, mas também recebemos. Então, ao nos aproximar das pessoas, nós fazemos uma troca. E aí, quando vamos embora, já não somos mais os mesmos. Tem trocas que não são muito impactantes, e a gente nem vai notar. Mas tem encontros que são de pegar fogo, né? Seja em qual sentido for. Muda realmente a nossa maneira de enxergar a vida. Vou mostrar para vocês aqui alguns casos aqui, só para ilustrar. Vamos lá. Alguém depois puder apagar uma das luzes aí, fazendo favor? Está um pouco fraco aqui. Aqui, isso, ótimo. Olha só. Eu separei aqui uns poucos casos de crianças selvagens. Eu tenho certeza que todos já ouviram falar em casos assim, né? Fora o Tarzan, né? Mas fora a ficção. Casos de crianças que foram criadas com lobos, criadas com macacos, foram criadas com galinhas, com pássaros, enfim, com gazelas. E essas crianças que foram, vamos dizer assim, retiradas do convívio humano, né, tiveram algumas consequências bastante graves para a vida delas. Essa aqui é um caso desses. Essa menina aqui, ela com entre 2 e 3 anos de idade, ela foi abandonada pelos pais. Os pais eram alcoólatras. Deixa eu ver o nome dela aqui. Ela é a Oshama Malaya. Isso aconteceu na Ucrânia, em 1991. Então, ela, como os pais eram alcoólatras, eles negligenciaram completamente a educação da filha. Simplesmente ela não existia, tamanho era o vício deles. E eles moravam numa fazenda, num sítio, e mais retirado da casa havia um galpão onde paravam por ali cães selvagens. E a criança saiu então de casa e foi se abrigar lá junto com os cães. E lá ela passou cerca de, se não me engano, 6 anos, mais ou menos.
convivendo com os cães, se alimentando e tudo. Lá foi, na verdade, foi a maneira que ela encontrou de salvar a própria vida, porque aí ela se aquecia lá, né, abraçada com os cães e tudo, e acabou assumindo o comportamento de cão. Depois, mais tarde, mais ou menos com 8 anos de idade, ela foi resgatada. Ela só sabia dizer sim e não, mas andava de 4, ela ofegava com a língua de fora, como faz um cachorro, latia, rosnava. Ela simplesmente não sabia interagir com os seres humanos. Né? Então ali, ela praticamente não tinha completado 3 anos de idade ainda, já foi viver somente com cães. Depois, então, ela foi levada para uma clínica, hospital, era uma espécie de uma clínica fazenda. Então, hoje ela tem, eu não consegui atualizar essa informação, mas até onde eu vi, ela deve ter aproximadamente 30 anos de idade, e ela trabalha, então, alimentando animais nessa clínica, mas sempre com acompanhamento de um profissional. Ela tem hoje um comportamento aí de uma criança de 5 anos de idade. E me parece, agora eu não consigo aqui, me parece que ela não aprendeu a falar. Até porque as crianças têm uma janela de tempo que, se eu não me engano, é até os 7. Isso varia um pouco, né? Mas, de um modo geral, entre psicologia, as diversas especialidades aí, falam que até os 7 anos de idade nós somos muito conduzidos pelos instintos ainda, mas é nesse período onde nós aprendemos não só a falar, mas aprendemos o nosso convívio social. Então, as crianças que perdem essa janela de tempo aí dificilmente recuperam depois. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver inúmeros casos dessas crianças que foram retiradas do convívio com os humanos muito cedo, especialmente nesse período. São raríssimos os casos que conseguem recuperar. Certo? Aqui, esse menino chama-se Xandeu. Isso foi há 40 e poucos anos atrás. Quando ele foi descoberto numa floresta na Índia, com aproximadamente 4 anos de idade, e ele vivia com lobos. Ele tinha a pele muito escura, dentes afiados, unhas em formato de gancho, calos nas palmas das mãos, nos cotovelos e joelhos, ele andava de 4, caçava galinhas e comia galinha crua, tinha sede de sangue, comia terra, e enfim, era um animal mesmo com o corpo de humano, né? Comportamento todo e tal. E ele foi então resgatado em 1978, ou seja, 6 anos depois. Ele foi admitido por uma instituição então fundada e mantida pela Madre Teresa de Calcutá, tá aí ela. Depois rebatizaram ele de deixa eu ver aqui, Pascal. Era um outro nome, mas ele nunca aprendeu a falar, embora tenha aprendido a linguagem de sinais. Então também morreu cedo, inclusive, morreu adolescente. Aqui, um terceiro e último caso, esse menino aqui, Sujit Kumar, ele acreditava que era uma galinha. A mãe se suicidou e o pai foi assassinado, então os avós não sabiam lidar com ele, não tinham como lidar com ele, botaram ele para viver no galinheiro. Era um galinheiro embaixo da casa. Então ele viveu, deixa eu ver quanto tempo aqui, ele viveu por 6 anos na galinha, lá no galinheiro com as galinhas. Então ele dormia inclusive no puleiro, só sabia cacarejar, ciscar, pegava comida com os dedos imitando um bico, olha só, batia os braços como se estivesse batendo asas, né? Então também foi um caso assim desses extremos, né? E também não sabe falar, assim, só sacode a cabeça, cisca e tal. Ele foi resgatado mais tarde, tentaram ensinar ele a interagir, mas ele evoluiu pouco, na verdade, esse menino. Enfim, uma história bastante triste, né? Mas isso só para ilustrar como o convívio é fundamental na nossa formação de seres humanos.
o que nos faz seres humanos não é simplesmente a questão genética, não são esses corpos que nós estamos usando aqui somente, né? E sim essa outra parte muito importante, que é essa construção que vem das nossas experiências. A ciência nos mostra que o cérebro de uma criança tem aproximadamente meio quilo, o cérebro de um adulto 1,5 kg, 3 vezes o peso, só que a quantidade de neurônios é a mesma. Então, o que diferencia o adulto de uma criança, o adulto com muito mais habilidades desenvolvidas, sem falar de eletrônicos e tudo mais hoje, né? Não, mas quando nós somos adultos, nós temos muito mais habilidades desenvolvidas. Por quê? Porque o cérebro tem uma capacidade chamada de plasticidade. O que é isso? É a plasticidade, vamos dizer assim, o significado de plasticidade é qualquer substância submetida a uma tensão que não retorna ao seu estado original. Ou seja, é a capacidade de molde. Uma argila é plástica. Por quê? Porque eu consigo moldar e ela fica naquele formato que eu determino. Certo? Então o nosso cérebro tem uma plasticidade muito grande. Eu consigo exercer através dos estímulos, através da convivência, através do meu raciocínio, enfim, estímulos internos e externos, eu consigo criar novos caminhos e desenvolver novas habilidades. E isso é para a vida inteira. Nós podemos ter 15 anos de idade ou podemos ter 90. Nós temos essa capacidade. Claro, exceto os casos onde a gente desenvolve doenças degenerativas do cérebro. Certo? Mas, mesmo assim, ele continua com uma capacidade de se moldar, de se modificar. No caso dessas crianças, elas perderam essa janela de tempo importante que eu havia comentado com vocês ali no início. Né? Então, muito dificilmente consegue se recuperar. Há umas 3 semanas atrás, a minha esposa trabalha com educação e trabalhou durante muito tempo com educação infantil. Foi a especialidade dela. E então, trabalhando num projeto lá na universidade, lá em Brusque, na Unifeb, e estão pesquisando e contactando com diversos colégios, escolas diferentes. Então, numa visita a um colégio lá em São Paulo, há poucos dias atrás, foi numa dessas escolas bilíngues, que já ensinam desde criança já outro idioma, né? E aí, durante a visita a toda a estrutura, uma escola que já tem há 30 anos, é a pioneira no Brasil, uma das pioneiras, passou um grupinho de crianças de 5 anos de idade indo para o pátio de brinquedos. Detalhe, todos falando inglês. E eram brasileiros, né? Não tinha nenhum estrangeiro ali. Então, a conversa, tudo era em inglês. Nessa mesma escola, se eu não me engano, a partir do quarto ou quinto ano, algumas matérias são ensinadas já em inglês, como, por exemplo, ciências, matemática. Né? São ensinadas em inglês. Uma mensalidade bastante acessível também, R$6.000. Claro, isso é difícil, né, de se implantar no nosso país todo, é lógico. Mas o que eu quero com isso, com esse exemplo aqui? É fazer um exercício aqui, né? Imaginem então, vamos fazer um comparativo entre essas crianças que foram isoladas do convívio familiar e até com o convívio humano, e o que provocou na vida delas. Imagine essas outras crianças que já com 5 anos de idade falam um segundo idioma fluentemente e vão aprender matérias num outro idioma. Imagine a mobilidade desses adultos já. Né? Vão estudar em qualquer lugar do mundo, falando, lendo e entendendo um outro idioma perfeitamente, estudando matérias todas nesse outro idioma. Então isso dá uma vantagem, vamos dizer assim, uma super ferramenta de não só de mobilidade, né? Essas pessoas têm uma facilidade de ir pelo mundo todo, sem se apertar, vamos dizer assim, né? Mas elas já começaram com muitos estímulos, já desde cedo, a desenvolver novas habilidades. Então o cérebro já está muito mais preparado. E o fato é que, realmente, tem muitos casos já nessa escola, como ela tem 30 anos, de muitos ex-alunos já pelo mundo afora, aí, já
desenvolvendo carreiras de sucesso. Isso garante o sucesso de alguém? Não. Lógico que não. Mas dá algumas vantagens, né? Concorda? Né? Se a gente for analisar os dois extremos aqui, né? Uma criança que foi criada com todo amor e carinho e com todos os estímulos de ensino possíveis, e outra que foi isolada, a gente já consegue aí perceber uma grande diferença. Então, o que eu quero com isso? É que a gente faça uma reflexão a respeito de a importância da nossa interação, seja dentro da família, seja no trabalho, que aliás é onde passamos a maior parte do tempo, né? Então, essa interação é o que nos constrói. Nós estamos construindo a nós e ajudando a construir as pessoas o tempo inteiro. Um outro aspecto dessa influência que nós exercemos sobre as pessoas não é tão visível assim. Não é tão óbvio, que é exatamente a questão energética. Há uns dias atrás nós comentávamos lá em Blumenau, falando sobre criações mentais, sobre o seguinte. Deixa eu fazer aqui Todos nós, também já foi falado aqui, todos nós temos uma atmosfera pessoal de energia. Assim como a nossa Terra tem uma atmosfera, ela tem também uma atmosfera aqui, essa que nós conhecemos desde os livros de ciência, né? Mas nós temos também uma atmosfera energética, eletromagnética mesmo. Nós, pessoalmente, também temos a nossa psicosfera. Cada vez que nós pensamos e sentimos, nós estamos emanando energia para a nossa psicosfera, certo? Para o nosso redor aqui. Porém, isso não fica restrito ao nosso corpo. Isso se irradia. Por isso, quando nós nos aproximamos de alguém, nós influenciamos com a nossa energia a outra pessoa e a outra pessoa também nos influencia. Quem influencia mais, aí depende. Mas aí é um outro detalhe, um outro assunto que aí já rende muita matéria aí também. Mas isso vai depender do que eu permito, né? De eu abrir meus campos energéticos, de eu estar protegido ou desprotegido. Mas aí isso ainda vai longe, cabe ainda uma outra palestra para falar disso. Mas então imaginemos aqui no planeta Terra. Façam de conta que isso aqui é o planeta Terra. Então, o que os pesquisadores, tanto do plano espiritual quanto os pesquisadores encarnados, nos falam é o seguinte: o nosso padrão de pensamento vai determinar o tipo de nosso padrão energético. Nós vamos emanar, certo? Se ele é de baixa vibração, ou seja, se eu tenho pensamentos ruins, se eu penso em vingança, se eu sinto ódio, eu guardo mágoa, ressentimento e penso o tempo todo em coisas negativas, eu vou ter um padrão energético de baixa vibração. Esse padrão energético de baixa vibração tem um alcance baixo. Ele fica muito próximo da crosta terrestre. Se, o contrário, se eu sou alguém preocupado em fazer o bem, penso no bem do maior número possível de pessoas, seja através, se é um pesquisador que desenvolve uma vacina para salvar um grande número de pessoas, se é um artista que se preocupa com a beleza que vai emocionar positivamente as pessoas, enfim, qualquer que seja, se eu simplesmente aprendi a amar de verdade, eu vou produzir pensamentos de alta frequência, e esses pensamentos de alta frequência têm um alcance muito maior. Então, ele fica, vamos dizer assim, numa distância muito maior aqui da crosta terrestre. E o detalhe é que nós vamos, na medida em que nós vamos pensando, nós vamos também somando energias a essas duas camadas aqui que foram criadas. Tá? Vou falar de duas camadas para ficar bem claro, né? Então, vamos falar aqui a camada do bem e a camada imperfeita aqui, vamos dizer. Certo? Então, se eu me dedico ao bem, se eu me proponho a ser caridoso, se eu me proponho a ser
um ser humano melhor a cada dia, se eu consigo amar, se eu consigo fazer o bem, eu estou contribuindo com a minha energia para essa camada aqui, externa, certo? É muito comum artistas, médiums, pesquisadores, cientistas, muitas vezes em cantos totalmente diferentes do mundo, terem pensamentos muito parecidos. Por quê? Porque se alimentaram, se conectaram com essa camada de energia que nós formamos aqui, alimentamos o tempo todo. E aqui é como se fosse uma biblioteca gigante que guarda muitas informações. A energia é possível de ser armazenada. E dependendo do tipo de energia e da contribuição que ela recebe, no caso nosso aqui, ela permanece por muito tempo armazenada. E ela pode ser fonte, fornecedora, vamos dizer assim, de muitas informações também. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem já ouviu falar em inteligências naturais humanas? Ou grupo natural de inteligência? Alguém já ouviu? Tá. Então, quem já ouviu, eu peço um pouco de paciência, porque eu quero falar com quem não ouviu mesmo. Eu vou falar sobre uma ciência nova, é uma descoberta, mas que está aí ganhando cada vez mais campo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, na Europa especialmente, que chama-se inteligências naturais humanas. Eu vou colocar aqui para vocês um negócio. Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro escrever. Todos nós... Eu vou lá. Obrigado. Sócrates já dizia, e diversos outros pesquisadores também falavam... pode acender um pouquinho, por favor. Pode acender isso. Falava da separação em 3 grupos iniciais do homem. Que são... Agora nós já vamos usar uma nomenclatura dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Nós temos 3 divisões básicas. Nós aqui, quando reencarnamos, nós assumimos uma vestimenta energética que nós chamamos aqui de 3 divisões básicas. São 3 núcleos. Primeiro, núcleo ativo. Segundo, núcleo racional. E núcleo emocional. Só por essas 3 divisões já há uma grande diferença entre nós aqui. Certo? Cada um de nós aqui vai fazer parte do núcleo ativo, ou do núcleo racional, ou do núcleo emocional. Ou seja, pessoas que fazem parte do grupo ativo têm a atividade como ponto mais forte na sua vida. Pessoas do grupo racional têm o raciocínio. Seja ele o raciocínio profundo, ou o raciocínio pelo questionamento, mas é o raciocínio. E outras pessoas pela questão emocional. Então só aqui nós já podemos ver uma diferença seguinte. Na escola, às vezes a gente diz, tadinho, aquele ali é burro. Por quê? Porque a criança não acompanha a mesma velocidade da outra. As pessoas rotulam, né? Mas vai ver a fundo o que é. Está numa aula de matemática, por exemplo. Como é que alguém que enxerga a vida sob a lente emocional vai competir, vamos dizer assim, em velocidade de aprendizado com alguém que enxerga a vida pelo lado racional? Né? Não parece lógico? Ora, se eu tenho muito mais facilidade com o emocional, eu consigo perceber o emocional nas pessoas, como é que eu vou lidar com razão, com teoria? É muito mais difícil. E o contrário também, né? Para quem enxerga a vida de um jeito racional, de um jeito muito mais racional, como é que vai ser tão caridoso quanto, por exemplo, alguém que faz parte desse núcleo aqui? Certo? Então só aí já tem uma diferença grande.
E aqui tem diferenças de energia. E agora vamos lá. Por favor. Gente, desculpa o improviso aqui, porque isso aqui foi uma foto que eu tirei do livro, tá? Isso tem, essa tabelinha aqui, depois eu vou mostrar, vou explicar. Lá nesse livro aqui, Noosfera, isso é um dos livros que contém essa ciência que eu falo das inteligências naturais humanas, ou grupos naturais de inteligência, tá? Um dos livros. Esse conhecimento foi codificado, vamos dizer assim, pelo José Fernando de Araújo, foi o fundador daqui, do CEAN e do CEIU. Ele atua na vida profissional usando e descobrindo e desenvolvendo essa ciência nova o tempo todo, há muitos anos, e trouxe para as duas casas espíritas aqui, o CEAN e o CEIU de Blumenau, o CEAN de São João Batista e o CEAN de Blumenau, a fim de que as pessoas tenham acesso a isso, possam saber que isso existe, possam com isso se conhecer melhor, sabe, entender por isso que eu ajo dessa forma, por isso que eu reajo assim quando fazem assim comigo, enfim. Por isso que eu enxergo a vida desse jeito. Aquilo que muitas vezes eu considerava como um defeito, eu passo a ver como apenas uma característica de uma vestimenta energética que eu recebi, necessária para mim. Vamos lá. Eu não vou dar muita informação, que é para não confundir. O objetivo aqui é mostrar que existe isso, certo? Dentro daquilo que eu falei para vocês, dos núcleos, núcleo ativo, núcleo racional e núcleo emocional, começa a se dividir agora. Então vamos para o núcleo ativo, o núcleo da ação. Nesse núcleo da ação, nós temos 3 outros grupos aqui, os apelidos são o fazedor, o neutro e o intimidador. Esses 3 aqui são da ação. Só que ação de um jeito diferente. O fazedor, por exemplo, é a ação pela praticidade. Primeira coisa é fazer, depois é sentir, depois é pensar. Pensar fica no último. Né? O neutro é a ação pela conciliação. Não quer conflito, então procura de todas as maneiras evitar isso. E tem a ação física mesmo, né? Movimento do corpo. E tem aqui o outro apelido aqui de intimidador, que é o confronto, mas aqui não é um confronto físico, exatamente, é o confronto de ideias. Tá? E aí, olha, aí é que vem a parte mais interessante. Cada um desse grupo natural de inteligência emite um tipo de energia. Por exemplo, o grupo fazedor emite uma energia ativante, certo? E já o grupo neutro emite uma energia calmante. Totalmente diferente uma da outra, concorda? Aqui no CEAN e no CEIU também, os terapeutas aqui, os passistas, como queiram chamar, as pessoas que trabalham na terapia, da fluidoterapia, todos são treinados com esse conhecimento. E constantemente passam por reciclagem, novos treinamentos, e o tempo todo a gente não para nunca. Né? Eu não sou terapeuta aqui, mas eu falo nós, porque aqui os passistas não param nunca de aprender cada vez mais e tudo. Inclusive no plano espiritual, tem muitos pesquisadores também aprendendo com essa ferramenta. Nós temos cursos quinzenais lá em Blumenau, onde há participação também dos desencarnados, inclusive fazendo perguntas e tudo, e se inteirando disso. O que acontece? Quando vocês entram numa sala de passe, alguém que está cansado, por exemplo, né, então, um pouco desanimado, enfim, ele precisa de uma energia o quê? Ativante, certo? Ele vai receber essa energia ativante de um passista fazedor, porque é quem tem essa energia para dar. Certo? Então, quando os senhores sentam ali, na frente de um passista, tenho certeza que vão receber a energia de que precisam. O tipo de energia de que precisam. Certo? Isso é alta tecnologia, gente. Tá? O contrário, se alguém está ansioso demais, a ansiedade ela pode ser boa, porque ela é um estimulante, mas quando ela passa do limite, ela começa a extrapolar, vira uma pressa desenfreada, vira um descompasso entre o tempo que eu quero
que as coisas aconteçam e o tempo natural necessário para que as coisas aconteçam na minha vida, né? Quando eu estou nesse ponto, que eu já não durmo mais, que eu estou impaciente com todo mundo, eu preciso de quê? Uma energia calmante, certo? Então eu vou receber de quem? Do neutro. Esse apelido que deram aqui para esse grupo natural de inteligência. Olha que interessante. Todas as pessoas que foram identificadas nesse grupo de inteligência, do neutro, dizem que crianças se afinizam imediatamente, crianças e animais se afinizam imediatamente com eles. Mesmo que não gostem de animais. Por quê? Porque o tipo de energia que emitem é uma energia calmante e tranquiliza. Posso dizer porque eu faço parte desse grupo aqui e sei bem como é que é isso. De pegar a criança desconhecida no colo, por exemplo, a criança estava chorando, para de chorar, o animal, né, chega todo de rabinho abanando, quando é cachorrinho e tal. Acontece muito. E é interessante, a gente não sabia, né, por quê. É exatamente por causa do tipo de energia que a gente emana. E aí vai. Por exemplo, os otimistas que têm, aqui, gula, é uma necessidade insaciável por novidades. Não é a gula de comida, tá, gente? Então precisam o tempo todo de inovação. Né? Por quê? O que é isso aqui? Por que o fazedor busca a justiça acima de tudo? Porque é a necessidade dele nessa encarnação. Talvez ele tenha negligenciado isso na outra. Então vem para procurar por isso. Por que o neutro procura paz hoje? Porque provavelmente já conflitou demais. E agora vem revestido desse tipo de energia que é justamente para apaziguar. Primeiro a si, mas aí acaba transbordando, né? Acaba emanando isso. Acaba servindo para quem está ao redor também. E aí, aqui se usa seletivamente. Os passistas também com a orientação do plano espiritual para cada um. Por que às vezes... Alguém já observou que cai sempre no mesmo passista? Embora mude de posição na fila, quando acaba lá, de frente para ela, para a avenida de novo. Alguém já observou isso aqui? Não. Então, não é coincidência. Né? É exatamente conforme a necessidade de cada um. Então, direcionando a energia. Por exemplo, alguém do grupo fazedor, que são pessoas extremamente ativas, imaginem uma pessoa dessa, que já tem a ação fazendo parte de si, recebendo um passe de imposição de mãos na cabeça. Recebendo energia ali e tal. Ela já tem um acúmulo de energia ativante. Vai receber, vai ficar em excesso, vai ter dor de cabeça, vai passar mal, vai ter insônia. Certo? E é isso que se faz quando não se conhece. Não, o passe certo é assim, é feito com imposição de mãos e pronto. E muitas vezes as pessoas passam mal e nem sabem por quê. Muitas vezes até desenvolve alguma doença física. Nada de grave, mas chega a desenvolver por causa disso. Eu ouço muitas pessoas falarem quando chegam aqui se sentem bem. Isso não é à toa, tem muito trabalho aí, gente. E muito conhecimento. E já de muitos anos. Só que a gente não fala isso, eu não sei por quê. A gente precisa divulgar mais isso, tá? Mostrar que existe. Por exemplo, as pessoas que fazem parte hoje, nessa encarnação, do grupo natural de inteligência, apelidado de otimistas, buscam pela inovação constante, têm gula por isso, emitem uma energia motivadora, porque eles querem o lado alegre da vida. Pessoas que não querem sofrimento, fogem do sofrimento, querem somente ver o lado alegre da vida, vão combinar com o quê? Com quem justamente está triste, desanimado, deprimido. Né? Se nós temos um terapeuta otimista, é a pessoa certa para doar esse tipo de energia. E aí o que acontece? Quando a gente recebe esse tipo de ajuda... um outro exemplo aqui. Continuador é um outro apelido de um grupo natural de inteligência. O continuador é aquela pessoa que tem a segurança como foco da vida. Certo? Ele busca a segurança de qualquer maneira. Então, seja no trabalho, para atravessar a rua, nos relacionamentos, é aquele desconfiado de tudo. Quem é você? De onde é que você veio? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Morou aonde?
né? Eu trabalhava com um continuador que vê como isso é natural e é automático, né? E quando nós saímos do escritório para atravessar a rua, e lá é uma rua de mão única, ele sempre se colocava no outro lado. Os carros vinham de lá e se colocavam aqui. Por quê? É uma maneira de proteger. Se acontecer alguma coisa, tem eu ainda como barreira. E depois ele também conhecia essa ferramenta. Depois, por que sempre aqui? Pois é, porque eu sempre penso que se acontecer alguma coisa, tem que atuar. Eu sou um poste, então. Mais ou menos isso. Mas é automático. Né? Essas coisas são automáticas. Ele não pensa. Assim como, por exemplo, do neutro. O neutro não quer conflito. Nunca. Ele é capaz de guardar segredos das pessoas para o resto da vida, mas para evitar que uma conflite com a outra. Certo? Então, é a busca pela paz mesmo, pela conciliação. Então, como é que a gente faz para querer ficar em paz? Se a gente tem, talvez, uma tendência de conflitar, é recebendo essa vestimenta energética e calmante mesmo. Certo? Tem lógica? Então, enfim, nós temos aqui só dizendo os nomes, né? Então, fazendo parte do núcleo ativo, fazedores, neutros e intimidadores, fazendo parte do grupo racional, otimista, continuador e distante. Olha a diferença. Todos três aqui são racionais. O otimista, como é que ele é racional? Ele tem raciocínio rápido e quer só alegria, novidade e tal. O racional dele funciona nesse sentido. O continuador funciona como? Pela segurança. Desconfiado, pergunta tudo e mais um pouco. É aquele que quando vai comprar alguma coisa, ele pergunta tanto que tem muito vendedor que cansa. Mas por quê? Porque quer saber tudo. Tudo. O que pode dar errado aí? Essa é o foco. O que pode dar errado? Então vai fazendo perguntas. Racional, só que de um jeito diferente. Distante é aquele que quase ninguém vê. São aqueles que se isolam completamente, têm prazer em ficar isolados. Muitos são taxados de autistas, mas não são. São pessoas que procuram conhecimento em profundidade. Então vão descobrir a ferramenta e quer saber o porquê do porquê, e vai se aprofundando, e vai sabendo e tal, e fica focado em se aprofundar. É razão pura. São tidos como frios, inclusive. Mas, na verdade, vieram para isso. Né? Para desenvolver aqui a busca pelo conhecimento. Por talvez ter negligenciado isso também. Em outras encarnações, certo? Então precisa desenvolver aquilo lá. Então, depois aqui temos também, saindo do núcleo racional, nós temos o último aqui, que seria o núcleo emocional, o grupo natural de inteligência apelidado de diferente, o grupo natural de inteligência apelidado de futurista e o grupo natural de inteligência apelidado de disponível. Disponível, emocional, são aqueles que tiram uma radiografia psicológica da pessoa imediatamente, sabem, né, olhando para a pessoa, não está bem, né? O que está acontecendo? São os melhores ouvintes, né? Param, olham dentro dos olhos mesmo e tal. Tudo, o mundo pode se acabar ali fora e a pessoa foca naquela especialmente que tem problema. Certo? Futuristas são os transformadores, são aqueles que buscam resultado o tempo todo. São os que mais viajam na maionese, como a gente diz, né? Por quê? Porque quando imaginam que sabe o que vai ser dito aqui pela outra pessoa, já vai viajando, já pensando o que vou fazer amanhã vou acordar às 5h15, porque aí eu vou passar, vou deixar, deixo lá a roupa para lavar, e aí tal, e aí o cheque, eu tenho que pegar o cheque, aí volta para cá, opa, falou alguma coisa diferente, volta para cá de novo, volta para a terra, né? Só que são aqueles que buscam sempre a evolução, querem o resultado. Quando põe o pé numa empresa, quer saber onde é que eu posso chegar, ou como é que eu posso fazer para ganhar mais, já vai traçando o plano, foco no resultado. Por quê? Porque estão aqui para procurar evolução mesmo. Né? Então, gente, isso é apenas mostrar que isso existe, porque se vocês quiserem ter acesso a isso, nós temos algumas maneiras. Uma, na questão profissional, vocês podem procurar lá em Blumenau, tem o INATO, é um instituto que cuida disso. Tá?
profissionalmente, eles fazem esses treinamentos em diversos níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5. Fazem coach profissional, seleção de empresas, enfim, tem uma gama enorme lá de aplicações, inclusive para adolescentes que querem descobrir quais são as suas melhores aptidões e tudo, né, baseado nessa ferramenta. Enfim, tem uma série de aplicações. Vocês podem aprender lá. Querem aprender na Casa Espírita? As pessoas que estão participando do SOS Emocional aqui nas quintas-feiras estão tendo acesso a essa ferramenta. Certo? E claro, eu não sei, eu não participei do SOS Emocional aqui, mas já se fala na questão espiritual também. Fala, né? Tá. Coisa que lá, se forem lá no Instituto, não vai ter. Certo? Lá não se fala de religião, e então não se fala de reencarnação, nada disso, porque tem católicos, protestantes, ateus e espíritas, todo mundo. Certo? Então, isso é um aspecto também importante na nossa vida, que a gente não se dá conta muitas vezes, porque é praticamente invisível, que é a questão energética. Né? E está aí. Então hoje, a gente já sabe que essa influência cada vez, ela é grande, mas ela é cada vez mais perceptível, vamos dizer assim, até pela ciência hoje, já se mede os campos vibratórios nossos. Né? Tem gente que fala que nós temos um campo eletromagnético que atinge 1 metro, tem gente que fala que é muito mais que isso. O Espiritismo nos fala que a força do pensamento chega ao infinito. Enfim. Então, está aí a ciência já hoje também admitindo a questão energética como sendo um fator primordial na nossa vida, um fator de influência para a nossa saúde física, inclusive. Né? Já temos comprovações diversas aí do poder da oração, por exemplo, para a recuperação da saúde física, de quem nem sabe que está recebendo oração, como tem diversos estudos aí, experimentos nesse sentido. Então, se a gente aprender isso de uma maneira mais rápida e mais correta, melhor para a gente. Né? Então, eu quero finalizar aqui com vocês dizendo o seguinte, que na prática o que importa é que a gente interagir da maneira certa. É querer acertar. Se eu estou mal, eu venho aqui numa casa espírita e recebo essa ajuda externa, ótimo. Quer ver? Lembrei agora, uma outra prova de que os ambientes também influenciam a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque nós acabamos impregnando os ambientes também com as energias que a gente vai deixando. Nós vamos deixando rastro por onde a gente passa. E alguns ambientes, dependendo do que se pensa, do que se sente dentro desses ambientes, fica impregnado mesmo no ambiente esse tipo de energia. Exemplo disso, aqui numa casa espírita, um ambiente de oração, certo? Um ambiente onde a gente relaxa, faz uma reflexão, é um ambiente de acolhimento, não só físico, mas espiritual, é um ambiente de tratamento. Não é muito mais fácil quando a gente lembra, por exemplo, de um conflito ou de um desafeto? Aqui dentro não é mais fácil a gente resolver o assunto? Quando eu chegar em casa, eu vou pedir perdão. Se for em casa, né? Mas se não for em casa, se deixar para outro dia, já esfria isso. Não é assim? Por quê? Porque nós saímos, nós mergulhamos aqui num ambiente energeticamente positivo, né? E propício para esse tipo de atitude, que é a atitude mesmo de perdoar, de fazer o bem, a caridade, a benevolência, a compreensão. E a gente sai, a gente mergulha, a gente se banha desse tipo de energia e aí vai para casa. Aqui dentro a gente pensa diferente. Aquele meu desafeto. Poxa, na verdade, vou deixar para lá, né? Eu vou perdoar. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou telefonar e vou marcar um encontro, vou convidar para tomar um café e tal e tal. Beleza. No dia seguinte, a gente já lembra. Mas não devia ter dito aquilo. E aí a gente já começa a se atrapalhar todo de novo. Né? Aquele efeito vai passando aos poucos. O contrário também acontece.
né? Muitas vezes a gente se pega em ambiente e daqui a pouco do nada a gente começa a ficar irritado, começa a querer brigar mesmo com as pessoas. Porque os ambientes estão impregnados com um tipo de energia que a gente contribui, né? Então, durante os tratamentos fluidoterápicos aqui, a própria espiritualidade retira também de alguns, vamos dizer assim, estoques energéticos, as energias que são benéficas para nós naquele momento. E nós levamos isso com a gente. Só que se nós produzimos energia ruim, rapidamente nós vamos neutralizar isso. Essa ajuda é boa, é como se a gente deixasse tomar banho e só usasse perfume. Né? Adianta? Adianta por um tempinho, né? Depois não dá mais, né? A gente precisa o quê? Precisa tomar banho frequentemente. É mais ou menos isso. Não basta a gente receber o perfume aqui. A gente precisa tomar banho, precisa fazer o dever de casa, precisa pensar diferente. Precisa sentir diferente. Quer ver? Eu li um texto aqui muito interessante, gente. Vou ler só um pedacinho, olha só. Deixa eu ver. Texto eu achei. Olha só, um estudante de jornalismo. Ao olhar para o céu e perceber a presença das estrelas e da lua, fico imaginando o quão pequenos somos e qual a nossa real importância para esse infinito universo. Qual a razão da nossa existência comparada a uma infinita natureza desconhecida? Daí eu lhe faço o seguinte questionamento. Você acha que tem o direito? Interessante a pergunta. Direito de estragar as coisas mais puras que ganhamos de brinde do universo? E eu não falo apenas da natureza, que está devastada por nossa ignorância. Eu falo também, e principalmente, do que paira pelo ar, nos faz tomar decisões, define nosso humor. Eu falo das energias. Interessante, né? Da nossa aluna de jornalismo aqui. Aluna, gostei, Luna. E é uma verdade. Então, o que eu deposito nos ambientes? O que eu faço com as pessoas com quem eu convivo? O que eu estou fazendo? Né? Qual é a minha contribuição? Não estou contribuindo com nada? Sim, sempre vai estar. Sempre. Aí, se eu vou contribuir com algo bom ou ruim, é escolha minha. Se eu estou contribuindo, se eu acho que estou contribuindo com alguma coisa ruim, dá tempo de mudar, gente. E a gente tem ajuda para isso. Né? Aqui é o momento de ajuda. Pessoas nos ajudam. Quando a gente pede ajuda de Deus, a ajuda vem por intermédio de um desconhecido, muitas vezes, dizendo alguma coisa para a gente, dando um recado, que ele nem sabe do que está falando, mas aquilo vem perfeitamente para a gente. Então, a gente recebe ajuda quando quer melhorar. Né? Então, vamos pedir ajuda, vamos querer melhorar e tentar agir e reagir da melhor maneira possível com as pessoas. Eu vou finalizar aqui, como dizia o nosso amigo Água Verde aqui, já falei demais para o meu tamanho, com a pegadinha, olha só, a pegadinha do bem, eu digo aqui. Isso aqui foi na Inglaterra. Olha só que legal. Em Londres, o londrino tem a fama de ser durão, de ser ranzinza, grosseiro. Por favor, faça a gentileza hoje. É um teste. Teste primeiro para o operador aqui. Comecei pelo fim. Opa. Os londrinos são horríveis. Dá para ler bem aí, pessoal? Tá. Acorde-me na estação. Você ajudaria? Go ahead if you are. You're very, very kind. Thank you so much. Oh.
It's heavy, mind yourself. Thank you so much, that's really kind. Será que vai pensar diferente no dia agora? A partir daí? Nem entendeu nada, né? Mas saiu, opa, é uma coisa boa. Parou para ajudar. Ser gentil pode ser incrível. Olha a cara dele. O que aconteceu aí? Ó, por favor, faça uma gentileza hoje. Pode ser simples e simplório até, né? Essa campanha, mas é para mostrar que a gente pode interagir positivamente com as pessoas e com coisas assim. Isso também tem muita energia aí. Essas pessoas que foram pegas, né? Elas, com certeza, pelo menos naquele dia ali, elas vão ter um dia diferente, né? Foi diferente. Então, por que não a gente fazer uma pegadinha aí, de vez em quando, com alguém, né? Pense em alguém aí, prepare uma dessa, bem, né? Quando chegar em casa, aproveite a energia que está aqui, né? Aproveite o perfume, né? E não esqueça de tomar banho também, tá bom? Vamos produzir coisa boa. Tá legal, pessoal? Fica a dica, tá aí, é uma sugestão. Obrigado. Agradecemos o Júnior, né, por essa palestra edificante e pedimos a ele que faça a oração final. Amado Mestre Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, refletindo e recebendo as boas energias desse lugar. Obrigado aos espíritos amigos, em especial ao anjo guardião de cada um de nós, pelo acompanhamento, pelas orientações que tem dado ao longo da vida de cada um. Muito obrigado, que possamos levar as boas energias daqui, desse ambiente, para as nossas casas, para os nossos lares e para os nossos ambientes de trabalho amanhã. Muito obrigado, que assim seja.